Então, hoje nós vamos estar falando sobre como o homem cristão deve viver em nossos dias. Agora começou, Tiago. Agora que começou, tá? Fica ligado aí no tempo. E o tema de hoje é como o homem cristão deve viver em nossos dias. É um desafio enorme viver como cristão. Se você fechar aí na sua mesa e olhar para você hoje, essa terça-feira, o seu dia para trás, sinceramente, será que as pessoas diriam, sem você falar nada, eis ali um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro cristão? Alguém concorda comigo? Vocês concordam? Daria para identificar você, isso você vai responder só para você mesmo, como um verdadeiro cristão dos nossos dias? Sabe, Deus nos criou para a sua glória. Depois que Ele fez todo o jardim, preparou tudo, nem chuva havia caído ainda, porque Ele disse que não havia o homem para cuidar do jardim, para cultivar a terra. E Deus cria o homem depois de tudo pronto, faz um lugar perfeito, uma casa, um lugar de habitação. E quando Deus estava planejando fazer o homem, toda a criação foi planejada, toda a evolução é inventada. Estão ligados, não? Toda a criação tem um propósito. Toda a evolução é acaso. Por isso que eles dizem, você pode ser pode se transformar, um homem numa mulher. Se você achar que é um passarinho, você pode subir ali em cima e tenta voar. Mas pesadinho como você está, você vai cair rápido, chegar rápido no chão. É melhor evitar, mas se você for analisar, toda a criação foi planejada, com um propósito, com um fim. Toda a evolução não tem sentido. Não tem sentido o ser humano imaginar que ele é um cachorro, como você vê aí na internet, e aí ele coloca uns negócios aqui no joelho, uma joelheira de vôlei, né? E arruma um dono e fica andando, balançando o rabo, levantando a perna, como se fosse um animal, porque ele está dizendo, eu acredito que eu sou um cachorro. O ser humano está ficando idiota, porque ele perdeu o referencial de Deus. E nós, homens, somos a expressão da glória de Deus. Quando Deus foi criar o homem, Ele falou o quê? Façamos o homem. Pode passar o próximo, Léo. Conforme a nossa imagem e semelhança. Aí tem essas referências, Gênesis, eu não vou ler, mas seria legal se vocês lessem depois. Eu vou ler Gênesis 1, 26 a 28. Coloca aí, Léozinho, por favor, esse. Então, Deus nos criou para expressarmos a sua glória. Deus é o Criador, Ele estava acima de toda a criação, e Ele escolheu a nós, homens, para que nós pudéssemos expressar a Ele onde nós fôssemos. Por isso que eu perguntei se hoje, durante o seu dia, você expressou a glória de Deus, daria para perceber, esse cara é diferente, ele é um cristão. Não, sem andar com a Bíblia, sem expressar algo que possa parecer religioso, as pessoas precisam notar, ali tem um homem diferente. E olha o que aconteceu aí lá no Éden. Então Deus disse, vamos ler juntos? Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os da terra e sobre os que rastejam pelo chão. A sua própria Deus criou, homem e mulher os criou. Mais um. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Simplesmente, eu criei a empresa, eu criei o negócio, eu sou o dono, mas vocês que vão cuidar. Então, Ele entrega tudo para o homem, inclusive a mulher. Deus entrega a mulher para o homem, né? E com o passar do tempo, não sabemos quanto tempo,
Você sabe que lá em Gênesis 3 o homem peca contra Deus, né? E ali nós vemos as coisas perderem totalmente o rumo e o sentido e tudo aquilo que Deus havia criado para o louvor da glória dele, para abençoar através da criação o homem, se perde. Você sabe que a palavra queda não é adequada biblicamente. Nós falamos que houve a queda. Na verdade, houve uma quebra de aliança, uma quebra de pacto. A palavra no original é pacto. Você diz assim, mas pastor, Deus podia ter facilitado um pouco, né? Era só não ter aquelas 2 árvores lá no meio do jardim, e aí não ia ter como o homem pecar. Sim, mas aquilo que era o símbolo do pacto. O pacto tinha a ver com uma aliança, uma obediência plena, uma confiança profunda de que eles tinham tudo que precisavam para viver. E tinham a presença de Deus que estava com eles sempre, mas de um modo especial na viração do dia. O texto de Gênesis fala, Deus ia até o homem e ele ficava assim como vocês estão aí, frente a frente. Olha para quem está aí contigo. Olha para esse cara aí que está aí contigo. Era assim que Deus falava com ele, meu. Era assim que Deus falava. Você imagina, vem aqui, Moisés, tu que é mais jovem. Vem aqui, Moisés. Então, você imagina, o Deus vinha, o Moisés estava ali, ajeitando uma cebola, comendo uma maçã, aí Deus chegava, meu filho, tudo bem? Quero conversar contigo. Como é que foi teu dia? Foi bem, graças a Deus. Graças a mim, então? Sim. Ah, tá bom. Então, eu estou muito feliz de ver que você está indo muito bem aqui no jardim, está cuidando de tudo. Eu achei lindo quando você colocou o nome daquele animal que tem um monte de listra, que parece um cavalo, mas não é. Como é o nome? Zebra. Cara, zebra, logo zebra, né? Mas, então, Deus... Pode ir. Então, Deus tinha essa intimidade com o homem. Mas quando aconteceu a quebra do pacto, alguém já quebrou o pacto contigo? Alguém já te traiu? Ou você já quebrou o pacto com alguém? É bom? Não, é péssimo, né? Deus sofreu tudo isso. Porque imagina você, meu irmão, você entrega tudo que você criou para o teu filho e diz, meu filho, cuida disso aqui, isso aqui é uma expressão do meu amor por você. Você vai me imitar, você vai ser um imitador meu. A minha glória estará sobre você. E por onde você for, eu vou ser visto através da sua vida. Uau! E quando ele disse, sede férteis, né, enchei a terra da minha glória, obviamente que nós entendemos que o casal ia ter filhos. Iam ser um monte de pequenos deuses, como diz lá no Salmo 8. Por um pouco menor do que Deus nos fizeste, de glória e de honra nos coroaste. Deste-lhes domínio, Salmo 8, você olha lá depois. Um pouco menor que Deus. Então, o que aconteceu? Quando Adão caiu no conto da serpente, na cantada da serpente, no engano da serpente, ele abre mão de todo aquele presente que Deus Pai havia dado para ele. Por isso que eu digo assim, você imagina se fosse você dando para o teu filho, e ele estraga tudo. A serpente começa enganando, é do mesmo jeito hoje. Ela começa distorcendo, né? Ela diz, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto que está no jardim? E Eva, desde aquele tempo, a mulher sempre falava mais, e o homem muito calado. Isso é um problema sério, né? Esses dias eu preguei numa igreja e a mensagem foi o silêncio de Adão e o meu silêncio, o seu silêncio. Não é? E naquele momento, Eva responde e diz, não, ele falou que nós podemos comer de tudo, exceto não podemos tocar nas árvores que estão no meio do jardim, porque se dela comermos, nós morreremos. Ou seja, ela sabia, o marido já tinha falado a palavra de Deus para ela. O marido tem que falar a palavra de Deus para a sua mulher também nos dias de hoje. É o marido que tem que falar. Porque quando o demônio vem para enganar, o homem se levanta e diz, corre para lá, caboclo. Aqui não. Então, naquele momento, a Eva cede
ela é seduzida porque Satanás diz, cara, não é isso, isso não é verdade. A verdade sendo uma mentira, né? Ele fala uma mentira como se fosse verdade. Não é isso não, ele sabe que vocês vão ficar igual a ele, conhecedores do bem e do mal. Ao ficar igual a ele, eu quero. E ela viu que a árvore era linda, foi seduzida pelos olhos. E o texto diz que ela comeu, a Eva, e deu ao seu marido. Então nós deduzimos que ele estava ao lado dela e não falou nada. Uma das funções de Deus para conosco é nos proteger. E uma das funções nossa para com nossas esposas é protegê-la. E Adão falhou naquilo. E aí, o que Adão perdeu naquele momento? Logo em seguida, Deus vem no final do dia, como sempre via, dá aquela voltinha que eu dei aqui com Moisés, saber como foi o dia dele, o que ele tinha feito, né, se ele tinha descoberto alguma coisa nova na criação. Mas Adão estava onde? Aonde? Estava na moita, escondido. Os homens têm a tendência de ir para a moita quando fazem alguma coisa errada. Estão ligados ou não? A primeira coisa que aconteceu, quando ele comeu, abriram os olhos, e ele viu que estava nu, acabou a inocência. E eles ficaram com vergonha e com medo. Sabemos que erramos. E foram para a moita, fizeram uma roupa de folha que não duraria muito tempo. E quando chega, no final do dia, Deus grita, Eva, certo? Errado, está certo, você está certo. Adão, Deus ele vai chamar pelo homem, pelo líder. Onde estás? Você comeu lá que eu disse que eu não comer? Sim, a mulher que me ofereceu e eu comi. E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E ali sai um culpa o outro. E depois vem a sentença. Agora, eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar. O que Adão perdeu? Escolha. Aí o grupo aí vai ter 5 minutos. E o que ele ganhou? O que Adão ganhou em ter quebrado o pacto, quebrado a aliança? De um lado você vai ver o que ele perde e do outro você vai ver o que ele ganhou. E ali está, que você relacione o que Adão perdeu, o que ele ganhou, quebrando a comunhão com Deus. E vocês vão me responder se vale a pena, se valeu a pena para ele. Pense no Adão. Agora você não está pensando em si, você está se colocando no lugar do Adão. 5 minutos, está valendo? Coloca uma música ali baixinha aí, Lael, por favor. Se você quiser ver na Bíblia, está lá em Gênesis 3, do 8 em diante, versículo 8 em diante. O que Adão perdeu? Mas vocês já devem saber disso. Legal? Alguém que terminou aí, eu vou dar 2 oportunidades. Sejam bem objetivos. Tá bom? Porque nós ainda vamos ter uma outra atividade que vai ser legal para a gente. Aqui, olha, Danilo. O nosso grupo aqui entendeu que o Adão perdeu a inocência, vida eterna, galardão, presença de Deus e desfrutar da criação de Deus, ou seja, perdeu toda a liberdade que tinha. E ganhou a morte, o sofrimento, terá que trabalhar para o sustento, doenças e o afastamento de Deus. Tudo resumido no pecado. Uau! Se tu fosse o Adão, tu ia querer isso aí? Se tu fosse o Adão. Alguém mais quer falar? Quer falar? É só bem parecido? Tem algum diferente? Fala aí. Tem um detalhe aqui na perda, no ganho, que a gente considera que, embora Adão tenha ganhado a culpa, a morte eterna e tal, tudo isso que eles falaram, mas eles receberam também uma promessa de Deus de restauração do homem. Isso mesmo. O descendente da mulher, não é? Isaías, isso aí é o plano da da redenção, de redenção. Na questão do ganho, o nosso grupo colocou a questão do sofrimento, da dor e da condenação. Foi um ganho ruim, né?
Ganhou mesmo, literalmente. Veja, gente, então, o homem que foi criado para a glória de Deus, no original, ele era moralmente inculpável, espiritualmente inculpável. Ele vivia num estado que nós temos dificuldade de imaginar esse estado, porque nós já nascemos no pecado, né? Como eu disse, quando Deus colocou a árvore no jardim, ela era apenas um símbolo do pacto. Aquilo ali diria se eles eram fiéis, se eles seriam fiéis ou não. Nós vivemos a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Nós somos o tempo todo levados, estimulados a quebrar a comunhão com Deus, o pacto com Deus. E o que levou Adão a quebrar o pacto foi a sua própria glória. Ele queria a sua própria glória, ele não se satisfez junto com sua esposa, mas vou sempre falar Adão, porque Deus se dirigiu a ele e também se dirige a nós. Ele não se satisfez em ser igual ao Pai, ele queria ser igual ao Pai. Ele queria o que o Pai tinha. E eu quero perguntar a vocês, o que fez com que a serpente fosse expulsa do céu? Ela queria o quê? Ser igual ao Criador, sendo os anjos são criatura, os homens são criaturas, ou seja, foram criados. A serpente oferece para o casal o mesmo que ela desejou no céu. E o que aconteceu quando Deus julgou Satanás em 1/3 do céu? Eles foram o quê? Expulsos do céu. E o que aconteceu com esse casal lindo? Foram também expulsos. Ninguém falou isso? Alguém falou isso? Eles foram expulsos do paraíso. Ali, você pensou, né? Eu sei que se nós reuníssemos todas as respostas, com certeza não ia faltar nada, porque alguns pensaram diferente do outro. E uma coisa importante, o que levou o casal a falhar, a quebrar o pacto? Foi o quê? Exatamente o fato de eles não darem crédito à palavra do Pai e deram crédito a uma outra palavra mentirosa. E como é que acontece hoje, gente boa? Nós sabemos o que é certo, mas nós damos ouvido à palavra da serpente semelhantemente nos nossos dias. E uma coisa importante, meus amados, nunca esqueça disso, homem. A palavra de Deus não falha, ela não vai falhar. Você sabe que tem uma única coisa que Deus se submete. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele não vai se submeter a nada, mas tem uma coisa que ele se submete, sabe o que é? A palavra dele. Ele se submete ao que ele falou, ele é fiel. E Paulo diz, ainda que vocês sejam infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, ele não pode negar a sua própria palavra. Então, a palavra de Deus, meu amado, é garantia de que não vai falhar. Eu anotei algumas coisas que igual você aí. Talvez se nós juntássemos tudo, teria uma relação bem mais completa, né? Então, eu falei assim, que Adão perdeu a inocência e passou a ter consciência do erro e viver se escondendo. Perdeu o solo bendito por um solo maldito, a terra foi amaldiçoada. Ao tocar no fruto da árvore, perdeu a vida pela morte. Ele não morreria. Não há registro que ele morreria. Perdeu o auxílio da mulher. A mulher seria uma auxiliadora e agora ela se torna uma resistência, porque a vontade da sua mulher será contra a sua. Quantos aqui a mulher segue a sua vontade? Só eu mesmo? Só eu que levantei a mão, né? Não é fácil, né? Parece que mulheres são de Marte e homens são de Vênus, né? São planetas diferentes. Você não consegue entender. Foi fruto do pecado, isso aí, gente boa. Perdeu a liderança plena sobre a mulher. Você vê hoje, nos nossos dias, as mulheres liderando homens. Não era para ser assim. Se tivesse mulher aqui, machista, não, é Bíblia.
Não é que você vai tratar mal a sua mulher, você tem que tratá-la tão bem que ela vai ser fiel a você como você é fiel ao seu pai. Você vai tratar a sua mulher tão bem. Adão não protegeu a sua mulher. O que mais? Ele perdeu ao dar espaço ao diabo. Quantas vezes nós damos espaço ao diabo? Não, eu vou ver só essa ceninha aqui. Eu vou ver só essa ceninha. Eu vou ver só essa ceninha aqui. Eu fui tentado nessa área. Eu estava vendo uma série sobre autismo, né, por conta do Mateus e outras coisas que eu estou estudando. Eu achei muito legal, eu ri muito do garoto lá, o autista. Aquilo, né, Tiago? O Tiago tem uma autista, então, o Tiago chega em casa, ele fala para a Esté que ele está... fala uma frase aí, Tiago, que tipo assim, estou quebrado. Ela vai entender que ele está todo quebrado. Ele está dizendo que ele está cansado. Né? Ele sempre entende muito literal. Então, o filme é muito engraçado nesse sentido. Ele é muito sincero, o garoto. No entanto, chegou no momento que a mãe do menino começa a flertar com o cara. E não demora muito, ela sai com ele. Daqui a pouco eu assisti um pouquinho mais. Espera lá, eu quero ver onde é que vai dar isso. Porque eu comecei a ver sutilezas no filme. Palavrões, pequenas roubo, não ser roubo. Eu até falei com a Sueli sobre isso, com a minha esposa. Esse filme estava muito bem, mas a gente vai, aos poucos, vai entrando. Você vai entrando como se aquilo ali não fosse nada demais. Não fosse nada demais. É quando eu vi que ela parecia ter se arrependido da traição. Aí eu adiantei um pouco, era uma série, né? Eu adiantei um pouquinho a próxima série e vi que ela estava de novo com o cara. Eu parei de assistir. Eu não preciso ver isso. Lentamente que vai entrando. E eu orei ao Senhor, até pedi perdão. Senhor, eu não sabia, me perdoe, eu não vou mais assistir isso. Não é bom para eu assistir isso. Não preciso disso. Então, ele perdeu, por fim, essa intimidade com o Pai. Perdeu a segurança. Perdeu a confiança, a segurança, a confiança, a provisão divina. Se você for ler, continuar lendo Gênesis 4, você vai ver como a raça vai se destruindo, até que nasce 2 filhos, e um deles mata o seu irmão. E ali você vê depois traição, um homem com 2 mulheres, poligamia, nascendo, tudo do capítulo 4. Mas assim, sinceramente, se eu falo a palavra, o que Adão ganhou positivamente? O que Adão ganhou positivamente? O que é que o Arthur respondeu, Tiago? O que é que o Adão ganhou positivamente? Foi? Não ganhou nada. Positivamente, ele não ganhou nada. Tudo que ele recebeu foi uma sentença. E a única coisa positiva foi a misericórdia do Senhor, que matou animais e vestiu eles, já prefigurando, né, a vinda do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas agora, passa o próximo slide. Não passa não, volta. Segura um pouquinho aí, por favor. Aí, o que eu penso é porque não quero que entre chapado, não. Ele foi programado para entrar de 1 por 1 aí, Beto. Ele foi programado para entrar de 1 por 1. Eu não quero que entre de uma vez, não. Se não estiver assim, segura. Porque senão vai atrapalhar a minha sequência. Então, vamos lá. Aí eu tenho uma outra pergunta para você. E o que levaria você agora a pergunta, você avaliou a vida de Adão, agora individualmente você vai avaliar a sua própria vida. O que poderia levar você a perder a sua fé em Deus, a ponto de substituí-lo, abrindo mão do pacto ou da sua lealdade a Ele? O que seria? Uma mulher muito bonita, será? Felizmente, nos dias de hoje, poderia dizer um homem também. O negócio está tão estranho que quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais a iniquidade se apropria do homem. Muito dinheiro te afastaria de Deus. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso.
Mas pensar assim mesmo. Porque talvez você esteja vivendo algo muito parecido com Adão. Tudo bem, você não comeu da árvore lá, do fruto, né, da árvore. Na verdade, você nem precisa comer, porque a consequência vem para você e para mim também. Né? Então, eu relacionei algumas coisas que... Pode colocar agora, Betinho, por favor. A pergunta é: você foi criado para expressar a glória de Deus? Deus seria visto através da sua vida? Mas aí, o que desses aí? Isso aí são umas sugestões para facilitar o seu raciocínio. O que você é fraco? O que você cai mais rápido? Que você cede mais rápido? Pode ter outras coisas. Isso aí são as mais comuns. Eu quero que você fique na sua mente com uma ou duas opções, ou outra. Todo mundo conseguiu aí? Guardou aí alguma coisa? Olha, por exemplo, uma fraqueza minha era dinheiro. Eu trabalhava para ficar rico e se eu não me cuidasse, eu deixava a mulher, eu deixava... para suprir esse meu Deus, o mamon, que é irradia, né? E enraiza para uma série de outras coisas. Até que Deus tirou tudo que eu tinha. E eu aprendi que Ele é a minha fonte. Às vezes o tratamento é duro, mas vale a pena. Vale a pena você não estar na mão do inimigo e sim nas mãos do Pai, mesmo que seja difícil, mesmo que sofra. Não é? Então, pode passar o próximo, Betinho. Todo mundo já guardou o seu aí, né? O que você acha? Então, eu quero ler agora um pouco de alguns textos bíblicos. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe no céu e na terra. Nós nos tornamos herdeiros, destinou conforme de acordo com a vontade. Então, o plano de Deus realmente foi mandar um novo Adão. Como vocês sabem, eu não vou levar tempo aqui. Um homem nascido de mulher, mas não gerado por outro homem. Uma semente santa. Jesus, então, passou pelos mesmos processos que Adão passou. Ele foi tentado pelo próprio diabo, que ofereceu uma série de coisas a ele, mentirosas. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Né? Transforma essas pedras em pães. Eu te darei tudo isso se você me adorar. Né? Coisas assim que ele oferece. Mas Jesus não caiu, queridos. Jesus não caiu, sabe por quê? Ele sabia quem era o pai dele, estão ligados? Você sabe quem é o seu pai. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz, os evangelhos dizem que ele não queria se submeter, aliás, João Batista não queria batizá-lo, mas Jesus, uma de suas características era a humildade, e ele queria se submeter a todo o processo do Pai. E a Bíblia diz que quando ele foi batizado, ele ouve, o céu se abre, e vem uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito Santo, e a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou de quem eu me agrado. Quando nós obedecemos a Deus completamente, Ele se torna um guerreiro valente ao teu favor. O inimigo não toca.
Meus amados, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu nunca fui roubado. Deus não deixa. Teve uma vez, logo que nós casamos, que alguém entrou no nosso quintal e Deus me tocou e eu voltei para casa. Nunca fui roubado. Era uma área, eu não sabia, mas tinha no bairro próximo muitos ladrões. E eu voltei, quando eu vinha na rua, aquele cara bonito, forte, os caras correram, na hora. Não ficou ninguém. E quando eu entrei, a gente não tinha muita coisa também para eles levarem, não. Mas eles tinham deixado lá um sonzinho, umas coisinhas do lado de dentro do muro, né? Nada. E às vezes eu ficava me perguntando, graças a Deus que eu ouvia muita gente falar que eram roubados. E Deus sempre me protegia. E às vezes o roubo não é físico, pode ser uma facilidade com doença, você gasta muito. Com um carro que não dá, só vive quebrando, você gasta muito. E quando nós estamos andando em obediência, é impressionante, Deus cuida, é diferente. É diferente. Não adianta você chegar aqui comigo e bancar o sorriso bonitão do crente, se você não é. Por isso que eu entendi que eu deveria ser primeiro fiel a Deus antes de ser a minha esposa. Porque ela não sabe o que eu estou fazendo quando eu estou sozinho. Que filmes eu estou assistindo? O que é que eu estou fazendo na minha sala até tarde da noite, sem ninguém ver? Quando eu tive essa consciência, eu não posso decepcionar o meu Deus, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me supre. Ele me faz andar em segurança. Para a honra e glória dEle, eu tenho que obedecê-lo. Então, o plano de Deus foi mandar Jesus consertar as coisas. E Jesus não falha no plano dele de redenção. Efésios 2, 1 a 6, eu vou correr um pouquinho aqui. Ele diz assim, vocês estavam mortos. Se puder colocar aí, é legal. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência. Por causa de quê? Desobediência. A desobediência gera morte. Simples assim. E de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Vocês viviam como o resto, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Está falando de quem? De Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, não é pelo merecimento. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você tem consciência disso? Você tem consciência de que foi pago um alto preço para consertar aquilo que Adão fez? Olha o versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Nós somos, 10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, nós fomos criados para glorificar a Deus. Todas as vezes, guarde isso, que você não está glorificando a Deus, você está buscando a própria glória. Todas as vezes que você silencia diante de um mandamento do Senhor, uma ordem de Deus, você está, é o próximo, você está buscando a sua própria glória, você está cultuando ao seu próprio Deus. Então a pergunta lá no próximo slide, como identificar um cristão ao vê-lo?
como que nós encontramos um cristão, identificamos o cristão ao vê-lo? Paulo, pode passar, é mais na frente. Oi? Passar. O 5, a slide 5. Paulo fala assim, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Você tem consciência disso, meu amado? Que você ainda hoje deve expressar a glória de Deus o tempo todo. Não é fácil. É uma decisão isso. Eu já falei para vocês que uma das coisas que mais me incomodava era a ira. Muito rápido eu me irava. Uma revolta dentro de mim. E eu notei que aquilo tinha muito a ver com alguns acontecimentos do meu passado. Quando muitas vezes coisas que eu poderia ser atendido pelas as figuras de autoridade, eu não era atendido. E quando eu cresci, eu percebi que eu era um homem forte, bonito, inteligente, humilde também. Mas havia um menino dentro do corpo de um homem. Porque eu não conseguia submeter a nada. Se você não submete a Deus, dificilmente você vai submeter às outras autoridades. Esse é um ponto importante. Então, Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 1, ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para mim, essa é uma das frases mais poderosas que alguém poderia dizer, porque não é fácil eu dizer para você me imitar, parece assim que eu estou me colocando de uma forma orgulhosa, altiva, superior. Como? Vangloriando. Mas a verdade, Paulo estava dizendo assim, esteja disposto a morrer pelos outros. Foi isso que Cristo fez. Esteja disposto a dar sua vida por alguém que precise de você. E aí, você quer imitar Cristo ou quer continuar sem imitá-lo? Então, eu quero agora que você pense sobre você mesmo. Coloca aí a penúltima slide. Esse aí foi o anterior, que eu acabei de ler. Está aí, os versículos. É esse aí agora. Agora, eu quero abrir um espaço para vocês falarem. A gente tem ainda aí cerca de 20 minutos, e eu vou parar aqui. Mas eu quero abrir um espaço, porque talvez você pensou sobre a vida de Adão, o que ele ganhou, o que ele perdeu. Depois eu pedi que nós pensássemos sobre nós mesmos, as nossas escolhas, a quebra do pacto, a vida superficial como crente. Queremos os benefícios do Senhor, mas não estamos dispostos a obedecê-lo. E aí, o que você ganhou com isso? O que você perdeu, o que você ganhou? Qual é a sua lista? Você tem a lista aí de Adão. E qual é a sua lista? Ainda tem uma folha aí sobrando? Tem folha aí sobrando? Se alguém quiser folha, ele vai dar. Você não precisa anotar agora aqui, não. Para você, se você estiver incomodado de alguém ver o que você escreveu. Mas, como eu disse, confessar os pecados ao Senhor, verdadeiramente, se isso acontecer, gera o perdão. Mas confessar uns aos outros gera o perdão e a cura. Você é liberto daquilo. Porque você não tem problema de expor algo que o Senhor já te libertou. Mas eu quero concluir com uma palavra de Paulo. Pode colocar para mim aí, Betinho, por favor. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos continuar semana que vem. 9 e 19. 1 Coríntios 9 e 19. Semana que vem eu vou já dizer o que nós vamos tratar. E o meu ponto hoje é que nós concluamos, nós precisamos ser homens que sejam de fato verdadeiros cristãos. Que as pessoas vejam nossas vidas lá fora como homens de Deus, no seu trabalho, no lugar que você estuda, na rua que você mora. Se você falhar, conserte. Você não vai ser perfeito.
Mas perfeito para Deus não é aquele que nunca erra, é aquele que tem o firme propósito de agradar a Ele. Então eu quero ler com vocês esse texto de Paulo, como que ele fazia, porque vai servir como um exemplo para mim e para você. Ele diz assim, ó: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Pode ir passando até o 27. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Continua. Quando eu estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Pode passar. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos. Sim, tento encontrar algum ponto em comum em todos, fazendo todo o possível para salvar alguns ou levá-los a Cristo. Pode continuar. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Pode passar, vai em frente. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram a carreira cristã para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o. Olha aí, o pessoal que tem hábitos, como ele falou aí, masturbação e outras coisas mais. Treinando-os para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Que palavra! Eu estava bem ali na porta daquela igreja, quando entrou uma pessoa que me conheceu há anos atrás. E esse é meu testemunho, em 1 minuto. E ele falou assim para mim: cara, tu era crente naquele tempo, né? Eu digo: eu era. Eu não era pastor, eu estava na igreja, mas não era verdadeiramente, completamente um homem redido, redimido diante de Deus. E aquele rapaz falou para mim assim, aquele homem, né? Que bom que Deus mandou outra pessoa falar de Jesus para mim, porque você não falou. Gente, aquilo foi pior do que o cântico que você ouvia quando estava no teu tratamento. E olha que eu não fazia, tipo assim, aparentemente não era coisa muito, mas era uma piadinha, era uma palavra que não mostrava que eu era de Cristo. Então as pessoas daquilo deduziam outras coisas piores ainda. E eu não era mais aquele homem que ele estava falando lá atrás, mas aquele homem que ele estava falando lá atrás impediu que outros, como disse Paulo, conhecessem a Cristo. Então, a nossa responsabilidade de expor a glória de Deus deve ser o nosso maior compromisso com Ele. Ainda que isso te custe alguma coisa, vale a pena espalhar Cristo, igualzinho Paulo falou. Amém?